O que precisava acontecer para o Grêmio de melhor, para esses mais de 39 mil torcedores que foram para a Arena, aconteceu. Nós precisávamos ganhar. O Grêmio joga um primeiro tempo de muita atitude e de muita autoridade. Porque o Grêmio do primeiro tempo é um Grêmio que faz 2 gols no São Paulo, é um Grêmio que produz mais do que o São Paulo, é um Grêmio que tem como melhor jogador não o Marquezinho, como costumeiramente vinha, sendo muito atacado, torpedado, não. É um Grêmio que tem como melhor jogador em campo no primeiro tempo o Cristaldo. É um Grêmio que faz 2 no São Paulo e que poderia ter feito muito mais. E tem pelo menos 2 lances de pênaltis muito claros para que pudessem ser marcados para o Grêmio, não foram, se a gente considerar o jogo inteiro. O segundo tempo é um segundo tempo que naturalmente o Grêmio com 2-0, o que pensa o Renato? Poxa, eu vou organizar as coisas agora, mas eu já tenho um placar a meu favor. E o que fez o Zubeldia lá do outro lado? O Zubeldia, o técnico do São Paulo, que é um cara mais ofensivo, ele vem para cima do Grêmio. E naturalmente o São Paulo ganha um pouco mais de território dentro do campo do Grêmio. E com isso, numa falha de marcação, porque era um lance bem simples até de marcar, porque o Luiz Gustavo, depois da cobrança do escanteio, ele tá na saída da grande área defensiva do Grêmio e ele tá sozinho. Ali bastava o Dodge, qualquer jogador que chegasse ali para incomodar, até o Soteldo já atrapalharia para que ele não pudesse chutar gol. E aí ele chuta sozinho e ele acaba fazendo o gol de desconto de São Paulo. Aí, claro, depois o Renato tira o Cristaldo, aparentemente cansado, a gente não tem essa resposta, e naturalmente pelo estilo de jogo que tava o Grêmio contando com essa bola do Cristaldo que pegava e já acionava para buscar a velocidade dos jogadores do Grêmio, o São Paulo perde essa jogada e perdendo esse melhor jogador em campo, o Grêmio perde essa jogada, e aí como perde o Cristaldo, que era a melhor figura do Grêmio em campo, o São Paulo cresce um pouco mais e nos dá uma certa dor de cabeça a ponto da gente ficar aí roendo as unhas e pedindo para que o jogo terminasse o mais rápido possível. Agora, o que de melhor poderia ter acontecido, aconteceu, que era a vitória. É o Grêmio chegar nos 44 pontos. Neste momento, esqueça, não tem mais Z4, não tem mais nada disso, tá? Acabou. Agora o Grêmio vai fazer mais algum ponto e tomara que faça. A gente tem 2 jogos contra o Vitória fora de casa, depois dentro de casa para fechar o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, mas agora é aquela zona de conforto. A gente precisava chegar nos 44 pontos, eu com 43 eu já estava satisfeito, então eu já tenho um ponto a mais do que eu imaginava. Então terminou o campeonato, Renato tirou os jogadores ali para que eles não falassem, o Renato tá na bronca com a imprensa, o Renato que faça o que ele bem entender, até porque pelo que a gente sabe faltam poucos jogos, quem sabe mais 2 para a gente se livrar dele também. Mas hoje tem a participação do Renato. O Renato fez o mesmo time aí a campo, e se a gente critica quando perde por culpa dele, eu acho até que teve algumas situações durante o segundo tempo que o Renato poderia ter evitado. Eu não tenho a resposta ainda do que sentiu o Cristaldo, mas eu não queria que o Cristaldo tivesse saído. E até gostaria que tivesse entrado em determinado momento, mas compreendo o Renato ter fechado um pouco mais o meio de campo, eu queria que tivesse entrado, por exemplo, o Arezzo, para tentar dar uma vitaminada a mais quando o Grêmio tivesse a bola lá no lado do Bright White. O João Pedro, lateral direito, saiu de campo exausto e jogou muita bola. O Igor Serrote, garoto, sem experiência, entrou lúcido, entrou muito bem. Ele geralmente entra assim. O Jeromel fez uma partida que a gente fica pensando, que pena, né? Que todo ser humano envelhece e o Jeromel não é diferente, ele tem que parar. O Jeromel jogou com uma classe extrema, como se estivesse ainda no auge dos melhores momentos. Acho que tem uma falha no final do jogo que ele vai dar um bote e aí o Gemerson faz a cobertura dele, mas ele jogou bola demais. O Jeromel tem uma bola que o Ferreira no final do segundo tempo ele tenta ir para cima do Jeromel para fazer o drible e o Jeromel tira com uma classe, com uma facilidade. Sabe? O próprio Gemerson em relação a ele melhorou. Se a gente pegar o Vila Sante, fez um baita de um jogo, marcando, tentando dar assistência, tentando esticar a bola longa. O Aravena é muito mais correria do que propriamente inspiração. O Bright White é um jogador que sobra em campo, mas para mim o melhor de todos em campo hoje, sem dúvida alguma, foi o Cristaldo. O Cristaldo jogou uma barbaridade, o Cristaldo teve entrega, tudo aquilo que a gente imaginava que o Grêmio precisasse. Ah, mas o São Paulo estava final de campeonato. Cara, problema do São Paulo. Numa boa, o que eu queria hoje era ganhar. Se o Grêmio tivesse vencido sem ter jogado nada, eu ia estar comemorando do mesmo jeito. Depois a gente vê, vem outro técnico a partir de janeiro, serão outros jogadores, é um outro tipo de pressão. E, cara, o torcedor do Grêmio é diferenciado. O que a torcida do Grêmio fez hoje foi pegar o Grêmio time no colo desde os primeiros momentos, antes mesmo de começar o jogo, e tratar com todo carinho para dizer assim, olha, façam o melhor de vocês lá, porque aqui nós vamos, de alguma maneira, entregar o que vocês precisam de incentivo, de apoio, a gente vai entregar aqui. É uma vitória com a marca do Grêmio,
com todas as dificuldades possíveis. Pena o fato lamentável do Renato no final do jogo evitar que os jogadores pudessem falar. Eles falam com a imprensa, mas eles falam com a imprensa para que chegue até vocês do outro lado da tela aí, que são os torcedores. Então, nesse momento, Diogo, o que precisava acontecer, aconteceu. 44 pontos e um chute na bunda do Z4. Chega de sofrimento e agora o Grêmio já pode pensar na próxima temporada.